Olá, 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 tudo bem? Como vai? Estamos aqui nessa live conversando com você sobre direito constitucional e as questões. Hoje nós vamos conversar sobre as resoluções de questões. Trouxe para você 12 questões de direito constitucional dos mais variados temas referentes à prova 45 e 44. Professor, por que o senhor começou com a 45? Porque são as primeiras questões que nós vamos analisar. E na sequência a 44, a penúltima prova. Eu também quero alertar vocês que nós já fizemos uma live conversando sobre os pontos que mais se cobram nas provas de direito constitucional no exame da ordem de primeira fase. E aí, aquele material, junto com esse, você estuda e faz uma excelente revisão. Eu já disse a vocês quais são as questões, os temas que podem ser cobrados na tua prova, nas 6 questões. E aí, a probabilidade é muito grande de você acertar temas que você precisa revisar nessa primeira fase do exame da ordem para gabaritar as 6 questões de direito constitucional. E espera aqui comigo que a gente vai conversar com vocês sobre esse material. Mas antes eu quero fazer um convite a você para nos seguir nas redes sociais no @profjoseguerra e no @cesoab, @profjoseguerra e @cesoab, ambos no Instagram. E também, se você não nos segue aqui no YouTube, aqui no canal do CESOAB, se inscreve, ativa o sininho, porque nós estamos aqui semanalmente lançando materiais para que você tenha acesso e faça uma revisão bacana e sempre estude de maneira focada e dirigida para que você não perca tempo e assim venha a estudar com maior eficiência para o exame da ordem. Então, olha, nós temos aqui as questões de direito constitucional. Eu vou te mostrar aqui, são todas as questões, tá? Coloca o gabarito. Para ter acesso a esse material, nos pede. Na rede social você pode chegar junto que a gente vai estar aqui. Gabarito também do exame 44. E a gente já começa com a primeira questão, que corresponde à questão número 11 da prova do exame 45, a nossa última. A Faculdade de Direito do Estado da Universidade do Estado Beta, pela primeira vez, publicou edital para ingresso nos cursos de mestrado e doutorado, contendo sistema de cotas para graduados negros, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência. O edital baseia-se em lei estadual, promulgada no ano passado, que garante, pelo prazo de 5 anos, o acesso diferenciado aos programas de mestrado e doutorado. Indignado com essa regra, o graduado apresentou um pedido administrativo visando a modificação do edital com a exclusão do sistema de cotas. Para tanto, argumentou que ele viola o princípio da isonomia. Diante da polêmica, a diretora da faculdade consultou o corpo de advogados da universidade. Já adianta a vocês que as ações afirmativas elas buscam o princípio da isonomia formal. A isonomia material ela vem junto com a capacidade daquela pessoa que está inserta, ou seja, está inserida dentro das ações afirmativas. E qual seria o fundamento? O fundamento dessas ações afirmativas é o caput do artigo 5º, caput do artigo 5º da Constituição. Garante o tratamento igual, mas permite diferenciações para compensar desequilíbrios históricos ou físicos, ou seja, tratar desigualmente os desiguais. E aí nós temos o conceito de isonomia formal é o seguinte: ele foca na igualdade perante a lei, mas pode ser eficiente sem a isonomia material. Então aqui há a junção da isonomia formal, que é aquela que coloca todo mundo no pé de igualdade, mas a isonomia material, que trata os desiguais de maneiras desiguais dentro de suas desigualdades. A partir dessa informação que eu estou te dando, você já consegue responder essa prova. Qual seria a alternativa correta? A alternativa correta é a letra D de dado, que diz o seguinte, olha só. O edital elaborado pela Faculdade de Direito a alternativa é a letra C. Digamos, a realização da dimensão material do princípio da igualdade coaduna-se com a adoção de ações afirmativas que atinjam grupos sociais determinados, atribuindo-lhes certas vantagens, normalmente no tempo definido, com vistas à superação de desigualdades decorrentes de situações históricas. Então, essa questão é a alternativa à letra C.
O acesso diferenciado, alternativa A, o que é que está errado? O acesso diferenciado, como representação apresentada no edital, só pode ser admitido para a educação básica superior. Não, ela já foi abrangida para todo o sistema, inclusive para concurso público. Então veja, se em concurso público, interesse público visa garantir aqui a ampla igualdade de todos, o princípio da pessoalidade ser esvaído nesse momento, que aí ele não prevalece, que irá entrar em universidades. Tá? Então, a alternativa A, B e C, A, B e D vão na mesma linha de argumentação. O edital elaborado pela Faculdade de Direito viola o princípio da isonomia formal, princípio constitucional elementar. Quando você olha de maneira isolada, você pode entender que o princípio da isonomia formal ele foi agredido, mas não é verdade, porque nós temos que aqui fazer a junção dos dois princípios, igualdade formal e material, para assim observar que dentro do caput do artigo 5º da Constituição nós vamos encontrar aquela máxima estoica que fala que o tratamento entre as desigualdades encontradas e visíveis e perceptíveis para cada pessoa ali faz com que a percepção de justiça busque também tratar de maneira desiguais os desiguais, de maneiras iguais aqueles que se igualam em suas perspectivas, direitos e deveres. Ok? Então nós não podemos ver o princípio da isonomia formal sendo observado de maneira estanque, isolado. Então aqui a gente já vai para a alternativa letra C de casa. Agora, seguindo aqui a questão número 2, que equivale a 12 da prova do exame 45. Vou abrir para vocês. Romualdo, empresário do ramo de supermercados, dirige-se à prefeitura do município Alfa e solicita licença para instalar uma loja da sua rede em um bairro específico da cidade. O pedido é negado sob a justificativa de que já existia outro estabelecimento no mesmo ramo da região. Segundo a prefeitura de Alfa, a concessão de licença afrontaria a lei complementar número X. Aí tem o número da lei, né? Que exige distância mínima de 1.000 metros entre estabelecimentos que comercializam produtos semelhantes. Romualdo então procura você como advogado para analisar a situação com base na ordem jurídica constitucional brasileira. Então, vamos aqui analisar cada uma das alternativas. Alternativa A. A norma municipal deve ser observada em respeito à autonomia municipal garantida pela ordem jurídica brasileira. B. A lei complementar X é inconstitucional, já que Alfa, por não ser ente federativo, não possui competência legislativa para produzir leis complementares. Alternativa C. A existência de norma legal federal sobre a questão deve ser avaliada, porque, pelo critério hierárquico, esta última prevaleceria sobre a norma municipal. D. A abertura do negócio em questão não deve ser restringida, porque a lei complementar X, ao adotar o referido critério geográfico, viola o princípio constitucional da livre concorrência. E aí eu volto aqui para vocês. De fato, pessoal, a Constituição ela não não cria restrições com relação ao empreendedorismo. Inclusive faz parte do princípio do caput do artigo 170. E aí a gente vai lá no artigo 170 para dar somente uma lida naquilo que é colocado. Olha só. Vamos lá? A ordem econômica fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa tem por assegurar a todos a existência digna, conforme os ditames da justiça social, observado os seguintes princípios: soberania nacional, propriedade privada, função da sociedade, livre concorrência, defesa do consumidor, defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado, conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços, seus processos de elaboração e prestação, redução das desigualdades regionais e sociais, busca pelo emprego e tratamento favorecido às empresas, para as empresas de pequeno porte constituídas sobre lei brasileira e que tenham sua sede e administração no país. É assegurado a todos a livre exercício de qualquer atividade econômica, independente da autorização dos órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei. E aí a gente vai ver que o empreendedorismo faz parte, implicitamente, do artigo 170, parágrafo único da Constituição Federal. E isso já é uma maneira de
garantir a livre concorrência. Segundo, é que a liberdade de concorrência também não pode ser restringida por questões de propriedade. Isso seria aí contra aquilo que o artigo 170 coloca na Constituição. Ante isso, qual seria a melhor resposta para adequar aqui ao que a FGV deseja e aquilo que você precisa marcar como alternativa correta? Alternativa correta, letra D de dado. A abertura do negócio em questão não deve ser restringida porque a Lei Complementar X, ao adotar o referido critério geográfico, viola o princípio constitucional da livre iniciativa da livre concorrência. Ok? Então, alternativa letra D. Vamos à questão 3. Marcos, que tem 56 anos de idade, é amigo de Joana, que já completou 58 anos de idade, ambos em disputas judiciais contra o Estado alfa. Tiveram reconhecidos seus respectivos direitos ao reconhecimento de valores em face do mencionado ente. Após o trâmite executório, foi autorizada pelo presidente do Tribunal Alfa a expedição do precatório de Marcos e 2 meses depois, pela mesma autoridade, autorizada a expedição de precatório para Joana. Ciente de que nenhum dos dois casos caracteriza débito de natureza alimentar, Joana consultou você como advogado para saber se ela tem prioridade de recebimento por ser mais velha que Marcos. E aí, nós vamos encontrar isso no artigo 100 da Constituição, que trata sobre precatórios. E eu já te adianto que a ideia de recebimento diferenciado parte da pessoa idosa. E o que seria a pessoa idosa? É aquela que o Estatuto, ou a Constituição, ou o Estatuto do Idoso, assim coloca. Para a Constituição, o pagamento para a Constituição diz assim: o pagamento devido pela Fazenda Pública, Federal, Estadual, Distrital e Municipal em virtude de sentença judiciária façam exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e a conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas com dotação orçamentária e nos créditos adicionais abertos para esse fim. Os débitos da natureza alimentícia compreendem tais. Parágrafo 2º. Os débitos da natureza alimentícia, cujo titular, originário ou sucessão tenha mais de 60 anos de idade, aí entra no primeiro, sejam portadores de doença ou de deficiência assim definida na forma, serão pagos com preferência sobre todos os demais, até o valor equivalente do triplo fixado em lei para fins do disposto do parágrafo 3º, que são os de pequeno, o disposto desse artigo. Aí o que é que o parágrafo 3º coloca? O disposto no caput desse artigo relativamente à expedição do precatório não se aplica aos pagamentos e obrigações definidas em lei como de pequeno valor, e as fazendas públicas, as fazendas referidas devam fazer em virtude de sentença judicial transitada julgada. E aí nós vamos ter que os débitos de natureza alimentícia, os titulares originários ou sucessão hereditária tenham 60 anos, ou sejam portadores de deficiência grave ou pessoa com deficiência assim definido por lei, serão pagos com preferência de todos. Não é de natureza alimentícia e ninguém tem acima de 60 anos de idade. Ambos receberão dentro da ordem de apresentação e de requerimento apresentada à presidência do tribunal respectivo. E aí, texto de lei responde essa questão. Vamos embora para as alternativas? Vamos lá. Assinala a opção que indica corretamente sua resposta. Alternativa A. A Constituição não estabelece critério de prioridade cronológica para recebimento precatório quando os créditos não têm natureza alimentícia. Tanto Joana quanto Marcos, por terem menos de 60, devem receber seus créditos na ordem cronológica de apresentação dos precatórios. C. Ambos, em razão da idade, terão direito ao recebimento imediato sem se submeter à ordem cronológica estabelecida no sistema de precatórios da Constituição. Joana, por ter idade superior de Marcos, possui prioridade etária sobre ele e, por isso, receberá seus créditos em data anterior à realização do pagamento de Marcos. Olha para isso, não tem nada a ver. Agora, qual é a melhor resposta? Tanto Joana quanto Marcos, por terem menos de 60 anos de idade, devem receber seus créditos na ordem cronológica apresentados nos precatórios. Alternativa A. Não estabelece critério de prioridade cronológica para o recebimento precatório? Sim. A prioridade cronológica aqui é estabelecida. Por quê? Não é a idade, e sim a apresentação do precatório, na medida em que é solicitado pelo requerente, aquele que vai receber o precatório, e dentro desse
desse lapso temporal. Primeiro vai receber primeiro porque requeriu primeiro. E assim sucessivamente eu estou aqui respeitando a ordem cronológica. Aqui não está falando de uma ordem etária, ou seja, questão etária, questão de idade, e sim de tempo. Como não há um critério de idade e de tempo para menores de 60 anos, perdão, não há critério etário, mas há um critério cronológico para aqueles que são menores, né, de 60 anos de idade, nós vamos respeitar o critério cronológico, que é aquele apresentado pela lista de ordem de apresentação dos requerimentos para pagamento de precatórios. A alternativa B é a nossa melhor resposta. Vamos para a questão 4. A questão 4 fala: Carlos Frederico, deputado estadual do Estado Alfa, apresentou projeto de lei que versa sobre temas que, embora considerado de grave relevância, não se enquadra no rol de matérias de competência legislativa expressa de qualquer dos entes federativos, União, Estado, Distrito Federal e Município. Por essa razão, alguns dos colegas deputados suscitaram possível incompetência da Assembleia Legislativa de Alfa para legislar sobre o tema. Para esclarecer a dúvida, o Procurador-Geral da Assembleia foi chamado a se manifestar. E aí nós vamos ter o seguinte: assinala a opção que apresenta, segundo o sistema jurídico constitucional brasileiro, o esclarecimento prestado. A Assembleia Legislativa de Estado Alfa pode legislar sobre a matéria. Qual é a matéria? Apresentou o projeto de lei que versa sobre o tema que, embora considerado de grande relevância, não se enquadra no rol de matérias de competências legislativas expressas em qualquer ente federativo. Ou seja, eu tenho aqui algo, não existe uma competência específica. A Assembleia Legislativa pode legislar sobre o tema, sim ou não? O projeto de lei é inconstitucional porque a competência legislativa sobre a matéria é exclusiva da União. Não, se ninguém é competente, não existe uma competência fixada, a competência remanescente fica a critério dos estados. A omissão constitucional permite concluir que, se está diante de matéria de interesse local, é de competência municipal. Não. A constitucionalidade do projeto de lei somente poderá ser reconhecida se, a prioristicamente, a Assembleia Legislativa solicitar autorização ao Congresso Nacional para a respectiva tramitação. Vamos no artigo 25 da texto da Constituição, somente para vocês terem uma ideia de um negócio. Só para vocês entenderem por que é importante ler o texto da Constituição. Os estados organismos se regem pela Constituição e leis que adotarem, observados os princípios desta Constituição. São reservadas aos estados as competências que não lhes são vedadas por esta Constituição. Parágrafo 1º do artigo 20. Se a competência aqui para legislar não é atribuída especificamente a um ente federativo, seja de maneira concorrente, seja de maneira exclusiva, há uma remanescência aqui, e aqui há a nossa resposta. Parágrafo 2º, parágrafo 1º do artigo 25 da Constituição Federal. Isso indica que a nossa resposta é a alternativa letra A, de amor, tá? Quinta questão, equivalente à questão 15. A Lei Federal número 10.78/79 define os crimes de responsabilidade praticados pelo Presidente da República e traz normas regulando esse respectivo processo. Há poucos meses, o diretório, deixa eu abrir mais para vocês, para que vocês vejam. O Diretório Nacional do Partido Alfa consultou você como advogado sobre a possibilidade de ingressar com ação direta de inconstitucionalidade para impugnar alguns dispositivos da Lei 1079 de 1950, que considerava incompatível com a ordem constitucional. E aí é que está. Cabe a ADI de normas anteriores à Constituição de 88? Não. O que é que cabe? Cabe a DPF. Além disso, para caber uma ação de controle de constitucionalidade, eu tenho que tratar sobre preceitos fundamentais. Então, a DPF cabe para normas, inclusive, anteriores ao texto constitucional, não limitando-se à norma específica. Então, pode, inclusive, ter normas de cunho municipal, mas que tratam sobre preceitos fundamentais, e aí há o afunilamento dos objetos que podem ser tratados na ação de arguição de descumprimento de preceito fundamental. Lembra vocês que a ação de controle de constitucionalidade e a arguição de descumprimento de preceito fundamental, elas são diferentes, mas elas podem, a partir do momento em que é observado o erro quanto à construção da
da escolha da ação, aplicação do princípio da fungibilidade. Entretanto, quando é visível, quando é latente, quando é grosseiro, o erro na escolha das ações, não há como aplicar o princípio da fungibilidade. O STF disse, olha, quando é erro grosseiro, não há como aplicar o princípio da fungibilidade, porque aqui é uma questão de falta de técnica advocatícia para a propositura da ação. Então aí já mata esse tema. Mas as ações de controle de constitucionalidade, quando nós conversamos sobre as leis promulgadas após a Constituição de 88, nós temos aí a possibilidade de ingressar com ação de controle de constitucionalidade específica, ADI, ADC, ADO. Entretanto, quando é ADPF, eu posso retroagir um pouco mais e pegar leis que são anteriores a 88, mas que tratam sobre preceitos fundamentais, inclusive normas municipais. Mas lembre-se, os legitimados são os mesmos do artigo 103 da Constituição. Não esquece disso, tá? Então vamos lá. O que é que vem dizendo aqui nas alternativas? Vou abrir para vocês. Como a lei número 1079 de 50 foi recepcionada pela ordem constitucional vigente, continuando a produzir efeitos nas últimas décadas, a ADI é via de controle objetivo adequado para impugnar. Não. Nós vamos aí ter ou a DPF ou a teoria da recepção ou não recepção. Mas a ADI não pode ser utilizado para tanto. Diante da fungibilidade reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, entre a ação direta de inconstitucionalidade e a arguição de preceito fundamental, em qualquer caso, a conversão pelas vias impugnativas, entre outros. Não, nem em qualquer caso. Naqueles que, de fato, há uma dificuldade em se encontrar a diferença tênue entre um preceito fundamental e aquilo que vai se colocar na ADI. Alternativa C. Embora seja cabível ajuizamento de ADC, não cabe ajuizamento de ADC. Tá? Para reconhecer a compatibilidade de seus dispositivos, a ação direta de inconstitucionalidade não se presta a impugnar dispositivo de lei constitucional. Então, a alternativa C está errada. Alternativa D. A ADI não é a via de controle objetivo adequado para impugnar os dispositivos na Lei 1079. Correto? Correto. E por se tratar de erro grosseiro, o Supremo Tribunal Federal não admite sua fungibilidade com arguição de descumprimento de preceito fundamental. Então, qual é a nossa resposta? A alternativa letra D de dado. Vamos embora. A questão 6, que equivale à última da primeira fase do exame 45, e que equivale à questão 16 da prova. Mariana, que nasceu no Brasil, decidiu adquirir a nacionalidade de um país asiático. Embora esse país não tivesse imposto condições para a permanência no seu respectivo território ou para o exercício dos direitos civis, ela acreditava que essa decisão facilitaria sua circulação pelo continente asiático, já que tinha propósito de explorar vários sítios montanhosos. No entanto, ao retornar ao Brasil, esse mês Mariana foi informada de que essa escolha pode resultar na perda de sua nacionalidade brasileira. Preocupada, ela consultou você como advogado ou advogada para esclarecer a sua situação, explicando que nunca realizou qualquer pedido expresso para abdicar da nacionalidade. E aí eu volto a vocês. Houve a alteração do artigo 12 no parágrafo 1, eu acho. Vou ver só se é o parágrafo 1 terceiro. Com relação à emenda 133 de 3 de outubro de 2023. Deixa eu só pegar aqui a emenda 131 de 2003. E ela altera justamente o artigo 12 em seu parágrafo 4º. Diz o seguinte: será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que tiver cancelada sua naturalização por sentença judicial em virtude de fraude relacionada ao processo de naturalização ou de atentado contra a ordem constitucional ou Estado democrático. Ou 2. Fazer pedido expresso de perda da nacionalidade brasileira perante a autoridade brasileira competente, ressalvado situações que acarretem a apátridia. Ou seja, se a pessoa se for se tornar apátrida, não pode requerer a perda da nacionalidade brasileira. Ou então o naturalizado e ele fraudou o processo de naturalização. Mas mesmo assim, se houver o perigo de se tornar uma apátrida, ele não perderá de imediato a nacionalidade brasileira.
Então nós temos aí uma modificação que aconteceu em 3 de outubro de 2023 pela emenda constitucional 131. Brasileiro naturalizado, brasileiro nato só perdem a nacionalidade nessas duas circunstâncias, ou por pedido expresso ou por fraude ao próprio processo de naturalização. Então, ninguém perde a nacionalidade. Pode ter 20 nacionalidades diferentes sendo brasileiro. O que é que quer dizer com isso? Quer dizer que ninguém perderá a nacionalidade. Ponto. Fazer ao vivo é assim, tá? Então vamos às alternativas. Olha aí. Ela mantém a nacionalidade brasileira, pois no caso em análise apenas o pedido expresso de perda de nacionalidade pode gerar tal consequência. Ou seja, estamos aqui diante do artigo 12, parágrafo 3º, inciso, parágrafo 4º, inciso 2º do texto da Constituição. Artigo 12, parágrafo 4º, inciso 2º da Constituição, que trata sobre justamente a perda da nacionalidade de brasileiro, e aí seja nacional ou naturalizado. Ela não perde a nacionalidade brasileira desde que comunique previamente ao governo brasileiro que não deseja renunciar a ela ou adquirir a nova nacionalidade. Não, nada a ver com isso. Acabou essa história. Era assim. Era quase desse jeito, quase, tá? Ela perde a nacionalidade brasileira não apenas se deixar de exercer direitos políticos no Brasil, como o voto, ou a manutenção da propriedade, após adquirir não tem nada a ver. Alternativa D. Ela perde a nacionalidade brasileira, pois ao adquirir voluntariamente outra nacionalidade, sem imposição do Estado estrangeiro, ela perde automaticamente a nacionalidade originária. Olha que loucura. Alternativa letra A. A de ora. O besta. Entenderam aqui, minha gente? Vamos embora? Então, perceba. Os temas que nós colocamos aqui, eles variam dentre aqueles de direitos fundamentais, tá? Direitos fundamentais. Nós vamos falar aqui sobre constitucionalidade ou inconstitucionalidade de lei. Nós vamos falar aqui sobre precatórios. Nós vamos falar aqui sobre competência remanescente. Nós vamos falar aqui sobre controle de constitucionalidade e ADPF. Nós vamos falar aqui de quê? De nacionalidade. Então, são temas que giram em torno entre o artigo 5º e o artigo 25 e depois o artigo 30 da Constituição. Todo esse espectro de artigo merece uma leitura muito atenta para a resolução das questões de direito constitucional. Agora, o gabarito está aqui, tá? Equivale às questões 16 a 11 a 16. E a gente vai para a primeira questão da prova de 2024, prova 44. Olha só. O artigo 5º, inciso 11 da Constituição da República Federativa do Brasil de 88 dispõe que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em casos de flagrante delito ou desastre, ou por prestar socorro, ou durante o dia por determinação judicial. João Vicente, que residia em um quarto de hotel, procura você na função de advogado para tentar anular o ingresso policial sem mandado judicial e sem flagrante delito. Ou seja, se você tivesse aí estudando para direito processual penal e para processo penal, você já saberia uma coisa. Você já saberia que aí caberia um relaxamento de prisão, porque a prisão é ilegal, né? Então, se a prisão é ilegal, acabou-se. Aí já caberia um relaxamento de prisão por toda a ilegalidade que foi cometida pelas autoridades policiais, tá? E aí, utilizando como fundamento a norma constitucional acima ditada, assinala a opção que indica o tipo de interpretação adequado para fundamentar a ilegalidade do ingresso. E aí a gente vai lá. Alternativa A, interpretação gramatical baseada no blocado em clarity cessat interpretar-se, ou seja, dentro da literalidade da lei, o que não é verdade. B, interpretação restritiva sob o argumento de que não se pode usar um conceito de modo amplo. Então, o que seria interpretação interpretação restritiva? É aquela que a lei amplia muito, a Constituição amplia demais, como direito à profissão, e vem a lei e faz um recorte.
Interpretação autêntica. De quê? A interpretação autêntica é aquela feita pela própria lei. A interpretação autêntica é feita pela própria lei. E aí não dá para fazer com que haja aí uma interpretação ampliada, extensiva. Agora, o que seria interpretação extensiva? A lei ou a Constituição coloca um ponto e a lei abre o horizonte, entendendo a interpretação de acordo com aquilo que se encontra. A alternativa correta é a alternativa letra D de dado. Vamos para a questão número 2. E aí eu abro para vocês, para que vocês tenham acesso de forma mais clara ao texto. Após diversos indicadores de qualidade de saúde evidenciarem que entre todos os estados da federação, o estado Delta é aquele que oferta o pior serviço de saúde à sua população, o governador desse estado promoveu elevado investimento público na área. Ele assegurou que iria trabalhar junto à Assembleia Legislativa no sentido de aumentar a dotação orçamentária dos hospitais públicos estaduais, como também auxiliar financeiramente os hospitais privados e comprovasse, por vias fidedignas, que sua margem de lucro estaria sendo insuficiente para investir em uma melhor qualidade de atendimento. Já tem um erro aí. Dinheiro público não serve para fomentar iniciativa privada da maneira como se encontra na questão. Tá? O que é que a iniciativa pública faz? Pagar pelo serviço prestado e não fomento nessas circunstâncias. Sobre o posicionamento do governador, segundo a perspectiva jurídico-constitucional, assinar a alternativa correta. Ele poderá cumprir a promessa de campanha? Não. Ele poderá promover a política de saúde indicada, porque, como chefe do Poder Executivo do ente federativo autônomo, ele é quem determina as ações do governo, é um déspota, ele faz do jeito que ele quiser. Está errado. C. Ele não está autorizado a destinar recursos públicos para auxiliar hospitais privados que atuam possuem características explicitadas no caso narrado. Mas ele poderia mandar uma emenda parlamentar para uma Santa Casa? Poderia, porque ali há uma ideia de filantropia e não de lucro. Então, não há impedimento com relação a instituições filantrópicas. O que há impedimento é o fomento de instituições privadas que geram lucro. A alternativa C é a melhor que tem. Mas vamos na alternativa D. Ele não poderá concretizar sua campanha, sua promessa, já que a matéria orçamentária em tema relacionado ao cuidado e à defesa da saúde é competência exclusiva da União. Não. O SUS não é um órgão. O SUS é um sistema. É um sistema que é compartilhado pelos entes federativos. Então, o Estado sim pode legislar em alguns pontos sobre o SUS, sobre o sistema único, incluindo aí alguns serviços. Mas a letra D, ela está errada. Vamos à questão número 3. Lá, um consumidor, cliente de instituição financeira constituída sob a forma de sociedade de economia mista, teve seu nome negativado indevidamente em um cadastro de devedores. Por essa razão, procurou você na qualidade de advogado para saber se seria possível ingressar de acordo com a Constituição da República, com uma ação de responsabilidade civil em face à referida instituição no âmbito da Justiça Federal. Isso cheira a remédio constitucional, mas vamos lá. Com base em situação descrita e no sistema jurídico constitucional brasileiro, assinala a opção que apresenta corretamente a resposta. A competência para apreciar a ação de responsabilidade é proposta na Justiça Federal. Veja, vou conversar com vocês aqui sobre a competência da Justiça Federal. A competência da Justiça Federal está no artigo 110 da Constituição. E dentre os incisos do artigo 110, não, perdão, 109 da Constituição, 109 da Constituição, dentro dos incisos, não há aqui como foro por prerrogativa, foro específico para sociedade de economia mista, mas existe para empresas públicas que têm um serviço estritamente público. Então, compete aqui, ó. Aos juízes federais compete julgar e processar as causas em que a União, entidade autárquica ou empresas públicas federais forem interessadas nas condições de autor e ré, assistente ou oponente, exceto na de falência
nas de acidente de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho. Então, o inciso 1º do artigo 109 já coloca uma pá de cal na ideia de haver uma sociedade de economia mista como possível, como o possível interesse da União para tratar sobre. Existe uma súmula também, deixa eu só ver se. Deixa eu ver qual é a súmula. Do STF, número. Aqui. 556 do STF. É competente a Justiça Comum para julgar as causas em que a parte em que em as causas em que é parte sociedade de economia mista. Nossa senhora, que leitura fraca, filho. Súmula 556. É competente a Justiça Comum para julgar as causas em que é parte sociedade de economia mista. E aí não diz se é da União ou dos Estados, mas presume-se que é da União. Por quê? Porque se o Estado não tem foro prerrogativo de função, seria da vara fazendária ou da vara civil. Vai depender da lei de organização judiciária daquele ente federativo, tá? E aí, qual seria a melhor resposta? A melhor resposta para a questão 3 está na alternativa letra D. A despeito de possuir a União como seu sócio majoritário, a ação de responsabilidade civil face à instituição financeira deve ser proposta na Justiça Estadual. Imagine o Banco do Brasil, tá? Imagine o Banco do Brasil. Tô pegando aqui porque às vezes o som sai baixo e eu sei que sai baixo para vocês. Vamos agora à nossa próxima questão. Questão número 4. Vou abrir para vocês. Segue aí a leitura. No estado Sigma foi promulgada a Lei Estadual número X de 2024, que aborda a matéria de direito financeiro. Ocorre que os dispositivos desse diploma normativo entram em conflito com as normas do ADCT e ainda produzem seus naturais efeitos. O presidente do partido político Delta, o deputado fulano de tal, sem possuir conhecimento jurídico, resolve consultar você como advogado ou advogada para saber se poderia questionar a constitucionalidade da lei estadual por afrontar o ADCT. Assinale a opção que indica a resposta correta. Pessoal, aqui a gente entra naquela história de normas de direito constitucional formal e normas de direito constitucional material. Norma de direito constitucional material é aquelas que tratam de matérias que devem estar no texto da Constituição. Para assim, dentro da perspectiva da teoria contemporânea ou moderna de direito constitucional, ou pós-moderna, que nós estamos vivenciando, dentro de uma perspectiva pós-Segunda Guerra Mundial, existem alguns elementos que precisam estar no texto da Constituição para ela ser caracterizada como tal. Dentre elas, as organizações, as competências, a questão de direitos fundamentais, o processo legislativo, questão financeira, a questão da da divisão dos poderes. São questões estruturais, normas de estruturação da Constituição. Mas, e existe aquela teoria das normas formalmente constitucionais. Formalmente constitucionais é toda norma que se encontra no texto da Constituição, independente da matéria que trata. E aí sempre vem aquela anedota da questão do Colégio Pedro II. E a gente já vai em cima dele. Por quê? Porque o Colégio Pedro II é tratado, né, no Poder Federal. Então vamos lá. Olha só. Teve dos índios, da família, questões de disposições gerais constitucionais. Artigo 424. Parágrafo 2º. O Colégio Pedro II, localizado na cidade do Rio de Janeiro, será mantido na órbita federal. Pronto. Para que isso na Constituição? Não é norma estruturante, não é norma de organização, não é nada. Não precisava estar na Constituição. Significa que é uma norma formalmente constitucional. Mas ela é parâmetro de controle de constitucionalidade? Sim. Por quê? Porque ela está no texto da Constituição. Formalmente constitucional e materialmente constitucional. Toda norma materialmente constitucional, ela é formalmente constitucional, mas a recíproca não é verdadeira. Tá aí o exemplo. Mas elas não têm pé de igual. Elas não têm.
hierarquia entre elas. Ela não tem nenhum escalonamento, nenhuma divisão que valide ela mais ou menos. Todas são parâmetros de controle de constitucionalidade de forma igual. Então, não existe questionar uma circunstância que está dentro da Constituição, mas indica, de alguma forma, uma diminuição da força normativa. Não pode. Dentro da texto da Constituição, ele é formalmente constitucional, e aí pode haver controle de constitucionalidade se essa norma formalmente constitucional ela advém de uma emenda à Constituição depois do Constituinte originário. Essa é uma questão muito aprofundada que não merece ser tratada aqui. Mas a questão, com essas informações que eu te passei, você já consegue dar a resposta. Quer ver? Olha só. Alternativa A. Embora federais, as normas da DCT possuem hierarquia legal. Possuem hierarquia legal. Possuem? Não, não possuem hierarquia legal. Razão pela qual não poderia haver controle de constitucionalidade, mas controle de legalidade. Zero estresse. Essa daí está errada. B. As normas da DCT, por possuir status supralegal. Supralegal não, ela é Constituição, formalmente constitucional. Está errado. Alternativa C. Na medida em que as normas da DCT têm estatura constitucional, pode ser proposta ADI para que seja reconhecida a inconstitucionalidade de uma lei estadual. E aí, qual é a resposta? A melhor resposta já é essa. Por quê? Como a DCT possui natureza legal? Não. A DCT possui natureza constitucional. E aí o erro se perpetua. Tá? Com relação ao final da assertiva D. Então, a nossa alternativa na questão quarta, que é a 14 da 44, é a alternativa C. Vamos à quinta questão. O presidente da República apresentou projeto de lei para aumentar a remuneração do cargos X e Y do Poder Executivo. Durante a tramitação na Câmara dos Deputados, foi aprovada uma emenda parlamentar que estender esse aumento também ao cargo W e X. Sobre a emenda parlamentar apresentada, considerando a sistemática estabelecida pela Constituição, assinala a alternativa correta. Alternativa A. Deve ser considerada válida, pois o Congresso Nacional tem competência para modificar o projeto de lei de iniciativa do Presidente da República. Tem, mas tem que mostrar aí que não há aumento de despesa. Se há aumento de despesa, essa iniciativa ela continua vinculada ao poder que tem competência para solicitar aí como iniciante a iniciativa de projeto de lei e emenda à Constituição. Então, tá aí um assunto que, se por acaso vier a ser cobrado na tua prova, tu já sabe. Se aumentar a despesa sem indicar a origem, ou usurpa aí a competência do Executivo para a propositura de projetos de lei que venham a modificar a estrutura orçamentária do ente federativo. Alternativa B. É constitucional desde que seja aprovada pela maioria absoluta dos membros da Câmara dos Deputados e Senadores. Não. C. Deve ser considerada inválida, pois o aumento da remuneração só pode ser feito por medida provisória. Nada a ver. Alternativa D. É inconstitucional? É inconstitucional. Pois não se pode aumentar a despesa prevista em lei de iniciativa exclusiva do Presidente da República. Tá? Então tá aí a nossa resposta correta, a alternativa letra D de dado. Digamos, a partir da análise do conflito entre normas constitucionais originárias em uma relação processual, ambas válidas e vigentes, João, advogado do autor, sustentou que a norma X, por ser, sob a perspectiva conteudista, materialmente constitucional, deve ter preponderância sobre a norma Y, pois esta versa sobre matéria que não é própria de Constituição. Aí eu volto cá. Mesmas circunstâncias. A mesma coisa. Mesmo assunto. Veja, dois assuntos igualmente cobrados na mesma prova. O quarto e o sexto. E aí, voltemos. João advogado sustentou que a norma X, por ser, sob a perspectiva conteudista, materialmente constitucional, deve ter preponderância sobre a norma. Não. Pois esta última versa sobre matéria que não é própria de uma Constituição, sendo considerada norma constitucional, apenas sobre o prisma da forma. Pedro, advogado da parte ex-adversa, ou seja, contrária, por não concordar com a análise de João, se opõe
afirmando que, sob uma perspectiva normativa e hierárquica, a discussão não possui sentido, já que, em primeiro momento, em prima facie, ambas as normas possuem a mesma hierarquia no âmbito do ordenamento jurídico. Sobre a hipótese apresentada, segundo a visão jurídico-constitucional, quem é que está certo aí? João, que diz que há uma hierarquia, ou Pedro, que não há hierarquia nenhuma? Quem está certo aí é Pedro, e o João está errado. Então, João está certo? Não. Pedro está certo? Está. Porque as normas formalmente constitucionais, sob perspectiva do conteúdo aplicado, também são normas de natureza, perspectiva análise material. Lembra que eu disse, nem toda norma material nem toda formal é materialmente constitucional, tá? A norma formal e materialmente constitucional é uma e a formal é outra. João, com a norma Y, com uma norma Y consubstancia norma constitucional somente sob o ponto de vista formal, está correto. Tá, nada está errado, pô. D. Pedro está correto. Está. Porque as normas X e Y, na perspectiva normativa e hierárquica, não possuem qualquer superioridade sobre uma e a outra, sendo reconhecida em ambas a sua estatura constitucional. Ou seja, as normas podem ser formalmente constitucionais ou formalmente imaterialmente constitucionais, mas elas vão ter a mesma força de aplicabilidade e de estatura constitucional. Então, não há como fugir a essa ideia. Alternativa da questão 16 da prova 44, que é a sexta aqui que nós estamos respondendo, é a alternativa D de dado. Segue aqui para vocês, tá? As alternativas para que vocês possam depois dar uma olhada e conferir. Pessoal, chegamos ao final da nossa live. Eu quis aqui apresentar a vocês a melhor perspectiva para o estudo de direito constitucional em resolução de questões. Lembra vocês que a leitura da Constituição faz parte do teu estudo. E, claro, você consegue perceber que ela responde pelo menos 80% da prova. Das 6 questões, 4 questões podem ser respondidas com texto de lei. Os outros 20%, ou seja, as 2 questões, elas fogem a essa regra. Entretanto, você consegue, mesmo assim, responder com um pouco que você estudou no nosso conteúdo material. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente, que a gente está aqui para te ajudar no que for preciso. Um forte abraço, fica com Deus e ó, sucesso!